Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. Tomemos o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 47. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranque-o. É melhor entrar no céu com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no inferno. Diante de Jesus crucificado, nós contemplamos o seu olhar. Um olhar apagado, um olhar sem luz, um olhar sem brilho. Um olhar que se dirigiu a tantas pessoas e tinha tanta luz. Se dirigiu ao jovem rico, cheio de amor, mas o jovem desviou o olhar da proposta que Jesus fez para deixar as riquezas e voltou para casa triste. Um olhar que dirigiu a Pedro, num primeiro momento convidando: vem e segue-me. E na paixão, se voltou para Pedro cheio de compaixão, depois que escutou Pedro negar que conhecia o Mestre. Pedro olhou para o Mestre, os olhares se cruzaram e Pedro chorou amargamente a sua culpa. Enquanto Jesus pôde, ele lançou o seu olhar na alma das pessoas, no interior das pessoas, para ali colocar o essencial que estava em falta. E mesmo no alto da cruz, o seu olhar foi de perdão para todos. Foi de perdão para o ladrão. Foi de entrega. Eis o teu filho, eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eternidade dentro de si. E espalhou essa vida nova, onde a escuridão dominou o olhar, no mais profundo das vidas. Por isso, Malaquias profetizou que era preciso olhar para aquele que foi transpassado. E o autor da carta aos Hebreus, temendo que, ao perder o olhar de Cristo, nos perderíamos pelo caminho, recomendou: mantei os olhos fixos em Jesus. Existe uma grande diferença entre ver e olhar. Geralmente nós costumamos usar estes verbos como sinônimos, mas não são. Por isso, frisa-se tanto na Bíblia o olhar de Jesus. Nós vemos muito, mas pouco olhamos. Quando paramos para olhar algo, devemos nos despir de todo e qualquer preconceito. Devemos estar abertos ao que iremos presenciar, pois é através do olhar que nós percebemos o imperceptível. O olhar é lento, porque ele remete a uma reflexão, enquanto o ver é imediato e desatento. Ver é um olhar frio, sem interesse, com o propósito de apenas tomar conhecimento que algo existe, mas sem necessariamente internalizar a sua existência. Olhar é se comprometer, é se responsabilizar. Olhar é contemplação. O olhar é algo mais humano, que sente o que acontece consigo e com o mundo à sua volta. O olhar, ele complementa o ver. Para olhar, é preciso antes ver. O olhar, portanto, é perceber, é existir, é conviver. Vai além da ação de enxergar. É a nossa condição de tolerância com o outro. O olhar perturba, angustia, instiga, prende atenção, provoca reação e remete ao pensar. Os que crucificaram Jesus certamente pensaram que acabariam com o seu olhar contagiante, o seu olhar atraente, o seu olhar transfigurador. Porém, se esqueceram que aquele olhar
ele continuaria existindo naqueles que seguiriam o Mestre crucificado, pois seus seguidores passariam a enxergar com seus olhos, onde tudo toma um novo colorido, tudo se enche de vida. Quando Jesus fala do escândalo dos olhos, ele está lembrando que os olhos são a lâmpada do corpo e quando não deixa de ser lâmpada, deverá ser arrancado. Trata-se do pecado de não reconhecer no outro um irmão, um filho de Deus. É o olhar da condenação, é o olhar da indiferença, da intolerância e do ódio. É a postura da inveja e do despeito. Olhar que fere, que machuca, desagrega, destrói. É o olhar que mata. Um testemunho, o olhar de Maria. Os evangelhos, quando apresentam Nossa Senhora, nos dão a possibilidade de interpretar o olhar de Maria nas várias cenas bíblicas. Por exemplo, o olhar disponível e acolhedor na Anunciação, o olhar vibrante e alegre na Visitação, o olhar contemplativo e extasiado no nascimento do menino Deus, o olhar temeroso a caminho do Egito, na fuga com o menino, o olhar angustiado quando procurava o menino, perdido há 3 dias, o olhar curioso, observando o filho que anunciava a chegada do reino às multidões, o olhar compassivo ao encontrar o filho no caminho do Calvário, o olhar de Maria, triste e doloroso ao pé da cruz, o olhar radiante e cheio de luz ao ver o Filho ressuscitado na manhã do domingo, o olhar orante ao esperar o Espírito Santo com os apóstolos no cenáculo. Os milhares de títulos a Nossa Senhora apresentam Maria com inúmeros aspectos, conforme a cultura, a raça, o jeito de cada povo. E que olhar penetrante tem a Virgem de Guadalupe ao falar com Juan Diego e ao deixar-se contemplar no poncho do índio, ainda hoje. O olhar da Virgem de Fátima, repleto de candura e preocupação com o ódio e a violência da humanidade. O olhar curativo da Virgem de Lourdes para com os enfermos. O olhar choroso da Virgem da Salete frente às crianças e às crueldades do mundo. Quando você contempla as várias imagens de Maria, quando você pensa em Maria, que olhar você vê na Mãe de Deus, que também é a sua mãe? Com que olhar Maria está olhando para você? Pense nisso. Rezemos aos pés da cruz. Ó Deus, por vosso admirável desígnio, dispusestes prolongar a paixão do vosso Filho também nas infinitas cruzes da humanidade. Nós vos pedimos, assim como quisestes que ao pé da cruz do vosso Filho estivesse a sua mãe dolorosa, da mesma forma, a imitação da Virgem Maria, possamos estar sempre ao lado dos nossos irmãos que sofrem, sendo solidários. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus misericordioso, por intercessão de sua Mãe dolorosa. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.